A Oceânia não é, em nenhum sentido, uma sociedade socialista. Pelo contrário, um exemplo fundamental do duplo pensamento é que o partido rejeita e avilta cada um dos princípios originalmente defendidos pelo movimento socialista e trata de fazê-lo em nome mesmo do socialismo. Logo, a Oceânia não pode ser entendida como um argumento a favor do fracasso do socialismo. A questão não é a realização das promessas socialistas, mas sua rejeição e distorção. Alguns podem ouvir ecos de O Caminho da Servidão, de Friedrich von Hayek, no relato de Goldstein de como, em cada variante do socialismo surgida a partir de cerca de 1900, o objetivo de instalar a liberdade e a igualdade foi sendo abandonado cada vez mais abertamente. No entanto, Orwell não é menos crítico em relação aos antissocialistas. Nos anos 1940, diz Goldstein, todas as principais correntes de pensamento político eram autoritárias. Todas as novas teorias políticas, seja lá como se autodenominassem, reeditavam as ideias de hierarquia e regimentação. Se pista de pouso número 1 é uma versão de Londres do período de austeridade, como a interessante adaptação para o cinema de Michael Redford sugere, então dificilmente há a intenção de se isolar o socialismo trabalhista para uma crítica particular. De fato, Goldstein também deixa claro que os sistemas das outras superpotências, Eurásia e Lestásia, são praticamente idênticos. O ataque de Orwell não é direcionado ao socialismo, mas a pessoas crédulas ou egoístas que se dizem socialistas e a algumas de suas ilusões. Uma ilusão que ainda é parte da retórica da plataforma é a de que, quaisquer que sejam os obstáculos e contratempos que apareçam no caminho, a classe trabalhadora irá inevitavelmente triunfar. Orwell inverte essa ideia. Na Oceânia, a liberdade relativa das pessoas da classe trabalhadora não passa de um sintoma do desprezo a elas direcionado. Nada a temer do lado dos proletários, declara Goldstein.
pode-se conceder a eles liberdade intelectual, acrescenta, com um chute na virilha das pretensões liberais e socialistas, porque carecem de intelecto. No entanto, os proletas ocupam um lugar importante no romance. Se a esperança reflete Winston, ela lhes pertence. A esperança? A mensagem na superfície do romance parece ser que não há nenhuma. A Oceânia é uma sociedade além do totalitarismo. Mesmo em Auschwitz ou no Gulag, uma comunidade qualquer poderia continuar existindo e o heroísmo era possível. Mas na Oceânia, o heroísmo é vazio, porque não há ninguém para salvar. A esperança pisca brevemente e então se extingue. A tentativa de Winston de preservar sua identidade é um mero clamor ao vento. A resistência física ao terrorismo do partido significa causar o próprio fracasso. Orwell sublinha o argumento de Kessler em O Zero e o Infinito, de que lutar contra a opressão com os métodos do opressor é uma capitulação moral. Orwell usa O'Brien, enquanto este aparentemente testa a decisão de Winston de atuar como co-conspirador para aprisionar Winston num compromisso monstruoso. Se, por exemplo, jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança for uma ação que de alguma forma atenda a nossos interesses, será capaz de executá-la? Sim. Mais tarde, O'Brien, o interrogador, pergunta a Winston: e você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? Tudo de que ele precisa é colocar uma fita da conversa anterior para validar seu argumento. Mesmo com tudo isso, porém, 1984 está longe de ser um livro desesperador, como um quebra-cabeça intelectual. O romance é quase impermeável. Todas as respostas ou objeções fáceis são espertamente antecipadas e bloqueadas. Mas o mundo grotesco que retrata é imaginário. Não há razão para interpretar a escuridão da visão literária de Orwell
como uma negação de qualquer alternativa no mundo real. O romance, de fato, pode ser visto como uma descrição das forças que ameaçam a liberdade e da necessidade de se resistir a elas. A maior parte dessas forças pode ser resumida numa simples palavra: mentiras. O autor oferece uma escolha política entre a proteção da verdade e um resvalo na falsidade oportunista para o benefício dos governantes e exploração dos governados, nos quais reside o sentimento genuíno e a esperança última. O romance, portanto, é sobretudo subversivo, um protesto contra as artimanhas dos governos. É uma saraivada contra o autoritarismo sobre toda a individualidade, uma polêmica contra toda ortodoxia, uma rajada anarquista contra todo conformista incondicional. É intolerável para nós, diz o funesto O'Brien, a existência em qualquer parte do mundo de um pensamento incorreto, por mais secreto e impotente que seja. 1984 é um grande romance e um grande tratado por causa da clareza de seu chamado, e irá resistir porque sua mensagem é permanente. Os pensamentos incorretos são a essência da liberdade.